queridos companheiros, encarnados e aos outros desencarnados, estão ali a olhar para nós. Espero que este modesto trabalho que fiz com tanto prazer possa trazer algum esclarecimento a todos nós presentes nesta sala. Na realidade, talvez seja um privilégio para todos nós, ou para alguns de nós, podermos assistir a um trabalho destes, não pela qualidade dele, ou pelo palestrante, mas porque alguns de nós, a curto prazo, não vamos entender o que está aqui a ser dito, porque vamos ter esta doença. E, portanto, vamos aproveitar um intervalo, enquanto andamos aqui ainda direitinhos no nosso juizinho, vamos aproveitar e entender o que é isto, a doença de Alzheimer, que é uma epidemia quase da atualidade. Quando eu estudei medicina há 46 anos, não existia a doença de Alzheimer. Vejam que em pouco tempo, como ela apareceu, como ela se desenvolveu e os estragos que ela está a provocar. Neste momento, à luz da classe médica, o único tratamento que há a fazer é tomar medicamentos. No entanto, com o estudo que foi efetuado, vem-se a provar que, com toda a lógica, sem nada de crendice, vem-se a demonstrar cientificamente que a doença de Alzheimer é uma doença puramente espiritual. Então, vamos tentar entender quais são os motivos dessa doença espiritual para tentarmos evitar que isso assim seja. Há dois tipos de medicamentos para a doença de Alzheimer. Um são aqueles que nós receitamos habitualmente e que cada vez se começa a receitar mais precocemente, mais cedo. E há outro que se pode receitar em qualquer altura e que foi falado na prece. Foi a palavra amor. Na realidade, a doença de Alzheimer trata-se com amor. E vamos para a frente. O mal de Alzheimer, ou doença de Alzheimer, é assim chamado por ter sido descoberto por um médico alemão, Dr. Alzheimer, que viveu até 1915. É uma doença degenerativa com profundas causas espirituais. À semelhança de outras doenças psiquiátricas, diria com maior propriedade espirituais, nós achamos que são psiquiátricas, mas são do foro espiritual, como, por exemplo, a esquizofrenia, que é uma pura mediunidade descontrolada, o mal de Alzheimer, cujo gene desencadeante, mais cedo ou mais tarde, a ciência terminará por descobrir. Vejam a quantidade de coisas que estão a ser descobertas modernamente, tem no espírito a sua origem. Esta é a fotografia do grande médico alemão que a descobriu. E então ela é uma doença em que ocorre a morte de células cerebrais com a consequente atrofia do cérebro. É progressiva, irreversível e com causas e tratamento ainda desconhecido. O tratamento que nós vamos fazendo é paliativo, para tentar não deixar agravar a situação. Quanto mais cedo o começarmos, melhor são os resultados. Começa por atingir a memória e progressivamente as outras funções mentais, a fala, as funções cognitivas, etc. Acabando por determinar a completa ausência da autonomia dos doentes. É uma doença neurodegenerativa, provoca o declínio das funções intelectuais, reduzindo as capacidades de trabalho, a relação intersocial, interferindo no comportamento das pessoas e na personalidade. A princípio, o doente começa a perder a sua memória mais recente, factos mais recentes, mas isso acontece com qualquer um de nós que vamos envelhecendo. Por causa da falta do ARN mensageiro, todos nós nos lembramos das coisas que fizemos há 50 anos atrás, com datas, com horas, com tudo, e não nos lembramos de comemos ontem ao almoço. O que é que comeu ontem ao almoço? Rápido? Não sabemos. Não sabemos. Porque é a memória recente dos factos. Isto é para pensar. É para pensar. E a Patrícia continua a pensar. Já se lembrou? Então não diga.
De início, o doente começa a perder a sua memória para factos recentes e, com o agravamento do quadro, a evolução do quadro, a doença causa grande impacto no dia-a-dia das pessoas. Afeta a capacidade de aprendizado, a sua atenção, a orientação temporoespacial, até a compreensão e a linguagem é atingida. É uma doença que provoca deficiência cognitiva, em termos de inteligência, de raciocínio, ela atinge, afetando principalmente a memória necessária para reter novas informações. O doente com Alzheimer não consegue gravar mais informação no disco duro da nossa consciência. À medida que a doença evolui, várias outras funções cognitivas, como a orientação, a linguagem, o julgamento, a função social, a habilidade para realizar tarefas motoras, também são afetadas. De acordo com uma pesquisa americana da Alzheimer's Disease International, que é uma associação que trata apenas de estudar as coisas científicas da doença de Alzheimer, a cada 7 segundos é diagnosticado um novo caso. Estão a ver, porque eu há bocadinho disse que alguns de nós, daqui a algum tempo, não nos vamos lembrar desta palestra, exatamente porque alguns de nós iremos ter isso. É curioso que a doutrina espírita dá-nos o conhecimento para que isto não possa acontecer, dá-nos a prevenção. Ao longo da palestra vamos ver porquê, que podemos evitar isto. A doença degenerativa acomete o sistema nervoso central e atinge regiões responsáveis por memória e por outras funções cognitivas. Não há cura. O paciente morre entre 8 e 12 anos depois de diagnosticada a doença. Há casos que vão até aos 20 anos, quando a descoberta é muito precoce e quando se começa a tratar muito precocemente. A doença é silenciosa. Para os médicos, o grande foco atualmente é o diagnóstico precoce. Hoje em dia, a busca pelo diagnóstico precoce é a condição mais importante quando se tem o que fazer pelo paciente. As alterações da memória e da personalidade, dificuldade em se comunicar ou executar simples tarefas, como pentear os cabelos ou vestir uma camisa com botões, são sintomas que ajudam a identificar o problema que atinge os idosos. Alguns de vós estão a olhar para mim, outros estão a olhar para o painel. Os que estão a olhar para o painel viram que passaram muitas fotografias. O que é que vos chamou a atenção nas fotografias? Todas elas são iguais. Como? Idosos. O amor, a atitude da família perante o doente. Essa é a chave do tratamento da doença de Alzheimer. Todas as fotografias que ali estão com amor. Amor de filho, amor de esposa, amor de marido, porque é essa, na realidade, o amor e a paciência. Quais são as fases da doença de Alzheimer? Na primeira fase, no primeiro estágio, a área afetada do cérebro é justamente a que forma e guarda lembranças. O doente começa a perder a capacidade de se lembrar. Apresenta alterações na memória, na personalidade e no comprometimento das habilidades espaciais e visuais. Depois vem a segunda fase da doença. Surge a dificuldade para falar, para realizar tarefas simples, para coordenar movimentos. O doente passa a apresentar agitação e insónia, e o problema então é percebido pelos familiares mais atentos, porque há certos casos, familiares mais distraídos, que não se apercebem da situação. Depois vem a terceira fase da doença, em que há uma resistência do doente à execução das tarefas diárias e também uma incapacidade para as planear e para as executar. Pode acontecer incontinência urinária e incontinência fecal, dificuldade para se alimentar e deficiência nos movimentos das mãos, movimentos finos. Depois vem a quarta fase, que é a fase avançada. O doente geralmente fica restrito ao leito, fica acamado, não conversa,
Sente dor ao engolir e fica suscetível a infecções. Tudo baixa as defesas dele. A maior parte do córtex está tomada pelas placas e células nervosas mortas e o cérebro reduz de tamanho. Vejam do lado direito um cérebro doente comparado com o lado esquerdo, que é um cérebro normal. Há uma atrofia muito grande e o cérebro fica muito mais pequenino. Então, qual é a evolução? Os que se aposentam cedo não criam objetivos de vida, isolam-se. Adoram a televisão, porque esta não os obriga a pensar, pois não gostam de pensar. Pode haver necessidade de fazer mudança ou escolhas e eles não querem estar com essa maçada de pensar. Avarentos de afeto. São viciados em afeto, no tal amor, no tal carinho. Carentes de trocas afetivas. Quando não podem vampirizar os parentes, sugando-lhes esse amor, essa energia, deprimem-se, abrindo portas para processos obsessivos. Lá vem a influência espiritual. Nessa situação, degeneram com incrível rapidez, de um momento para o outro. Neste momento, 36 milhões de pessoas no mundo têm Alzheimer. Analfabetos têm 4 vezes mais possibilidade de desenvolver a doença. Todas as pessoas com mais de 60 anos são atingidas em cerca de 5% dessas pessoas. Duplica a cada 5 anos e chega a 25% das pessoas acima dos 90 anos. Vejam bem o caminho que nos espera. Vamos preveni-lo. Este é um desenho muito bonito das áreas do cérebro afetadas pela doença de Alzheimer. Do lado esquerdo, vermelho, a área da inteligência, do julgamento, do comportamento. Depois a verde, em baixo, ali ao centro, a área da memória. E depois a área de Broca, a área cinzenta, azulada, a área da linguagem e da fala. Vamos então aos aspectos espirituais. Na sua maioria, as vítimas de Alzheimer são espíritos vitimados por processos de auto-obsessão, necessitados de ajuste com a consciência, em níveis que nos escapam a qualquer tentativa de apreciação imediata. Inácio Ferreira, que tanto escreveu sobre estas perturbações, ensina-nos que, na sua maioria, as vítimas do Alzheimer são espíritos vitimados por processos de auto-obsessão, que necessitam de ajuste com a consciência, a nível que nos escapam. Não fosse assim, não se justificaria que o espírito reencarnado, por vezes, permanecesse no corpo, com as faculdades intelectuais suspensas por tempo indeterminado. Muitos enfrentam tal prova por mais de 10, 15 ou 20 anos, como se fossem mortos-vivos, cuja existência carnal parece ter perdido o sentido. A nosso ver, diz Inácio Ferreira, o Alzheimer é uma doença auxiliar do espírito, que, se aparentemente o desmorona intelectualmente, o faz ressurgir dos escombros de si mesmo para uma nova perspectiva existencial. Resolver aqui os problemas para, numa próxima reencarnação, estar o problema solucionado. É uma bênção, segundo ele, diante do qual alguns lustres de alienação do espírito, mergulhado em semelhante processo de reconstrução íntima, nada significam. André Luiz também opina sobre o assunto e diz que, segundo os estudiosos do espiritismo, a doença de Alzheimer pode ter origem em conflitos dos espíritos referidos na matéria, o que a psicologia chama de somatização. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz explica que, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam com reflexos sobre as células materiais. Existem, basicamente, 2 causas espirituais para o Alzheimer, a obsessão e a auto-obsessão. Na obsessão é a ação persistente que um espírito mau
mais não tão evoluído, mais atrasado, exerce sobre o indivíduo que tem o Alzheimer ou que vai ter. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, influenciando para as imoralidades, sem sinais exteriores, ou então numa fase mais avançada, até à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Essa obsessão em indivíduos envolvidos em processos graves e por longos períodos podem sofrer consequências orgânicas provenientes da emanação do pensamento doentio, tanto do obsessor quanto dele mesmo, imprimindo na matéria as consequências dessas vibrações. Estão a ver a que nível este indivíduo está a vibrar. Estão a ver qual é a companhia que ele vai atrair. Então está tudo dito. Da obsessão vai passar para a auto-obsessão. Já lá vamos. Tal ocorrência poderia explicar a atrofia acentuada no encéfalo, que é uma característica do Alzheimer, lembrando que o cérebro é a sede do pensamento e por isso seria a estrutura material mais prejudicada pelas baixas vibrações espirituais. Ela começa, a obsessão, em nossas próprias imperfeições, na maledicência, passamos a vida a falar mal dos outros, no ódio a alguém, nos maus pensamentos, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na inveja que temos, na preguiça que temos, nas emoções desequilibradas, nas imoralidades, nos estados emocionais negativos, enfim, nos vícios em geral. Ao vibrarmos neste conjunto de situações, estamos a atrair companhias horríveis à nossa volta que nos vão fazer certamente doenças, como está aqui nesta pintura maravilhosa, documentada com os obsessores a incomodar, digamos assim, um obsediado. É bem comum que a doença insidiosamente se instale através de um processo arquitetado pelos obsessores, pois os que costumam apresentar essa doença não são muito adeptos da ajuda ao próximo e do amor incondicional, pois são atrasados, não têm ainda esses conhecimentos. Daí ficam vulneráveis às vinganças e às retaliações. É raro que bons tarefeiros a serviço de Jesus se transformem em Alzheimer. Temos aqui a chave. Se nós estivermos ao serviço de Jesus, não vamos ter Alzheimer. Na verdadeira acessão da palavra, se formos espíritas, na prática, nenhum de nós vai ter Alzheimer. Nada mal. Nada mal. Vamos a isso. Mas quem é ou quais são os alvos do processo obsessivo? É o doente ou é a família? E agora começamos aqui a entrar na relação doente-família. E diz-nos Kardec, a obsessão jamais se dá senão pelos espíritos inferiores. Os espíritos bons têm mais que fazer, não causam deste tipo de constrangimentos. Eles aconselham, combatem a influência dos maus. E se não são ouvidos, afastam-se. E deixam-nos ao nosso livre arbítrio. Até que aparece a auto-obsessão. Esta parece ser a principal causa do Alzheimer atribuída a origens espirituais. A auto-obsessão é um processo nocivo, desencadeado pelo próprio espírito, muito comum nas pessoas com rigidez de caráter, nas teimosas, nas orgulhosas, introspectivas, egocêntricas e portadoras de sentimentos doentios como o desejo de vingança, o orgulho e a vaidade. Graças a Deus aqui nenhum de nós tem isso, não é? Invariavelmente, o sentimento de culpa, incluindo inconscientemente no espírito, e que às vezes se arrasta por várias reencarnações, é um fator determinante. O espírito é chamado aos ajustes, ao acerto de contas com a própria consciência, necessitando de isolamento e esquecimento temporário das suas ações do passado. Nesse caso, a pessoa auto-atormenta-se, numa espécie de punição a si mesma. As causas deste tipo de obsessão residem nos problemas anímicos, dramas pessoais desta ou de outra vida, traumas, remorsos, culpas e situações provindas da intimidade do seu ser que lhe prejudicam a normalidade psicológica, tudo que fica avariado. Invariavelmente, as pessoas com Alzheimer podem estar envolvidas nas duas situações referidas, uma vez que o pensamento nocivo atrai
espíritos do mesmo padrão vibratório, que acabam por iniciar um processo de obsessão mútua, uma espécie de simbiose, vivem em conjunto. É evidente que este processo pode arrastar-se por muito tempo até desencadear uma patologia física. Por isso o Alzheimer é tão comum na fase começamos a ser mais velhinhos, mais senil. É evidente que este processo deve arrastar-se por muito tempo até desencadear uma patologia física, angústias e tormentos psíquicos que duram uma vida inteira, muitas vezes com origem noutras existências, sucumbirá no final da vida física, traduzido em doenças diversas da matéria. Independentemente da origem. E as fotografias que eu escolhi são todas com velhinhos muito lindos. Como eu gostaria de ser assim um velhinho lindo. Agora já sou lindo, mas quando chegar a velhinho não sei, não é? A coisa vai complicar-se. Independentemente da origem, mas o que eu gostaria de ter era este amor. Ou para dar ou para receber, era este amor que eu gostaria de ter. Independentemente da origem, a doença constitui grande oportunidade de aperfeiçoamento moral. Não somente para o paciente, mas também para todos aqueles que estão diretamente envolvidos com o processo de cuidar, e aqui entra a família. Os familiares que estão novamente reunidos para resgatar débitos contraídos entre si em vidas anteriores, enfrentam provações dolorosas com a doença. Há aqui alguém que tem um Alzheimer em casa? Ou no local de trabalho? Mas se ainda está no local de trabalho, ainda não está muito mal. É um bico de obra, um doente com Alzheimer. É de perder a paciência. É preciso uma militância, é preciso estar ali em prece permanente para encontrarmos forças para conseguirmos resistir. É terrível. Aquele que cuida hoje, certamente foi algoz no passado e necessita reajustar a sua conduta ou até mesmo desenvolver sentimentos que ainda não tem. O grande teste do Alzheimer não é para o doente que tem o Alzheimer, é para a família que tem que resgatar as dificuldades que teve no passado. E aquele espírito reencarnou nesta família, ele para ter aquela doença e para saber passar por aquelas provas, e a família para saber aceitar um doente com aquelas características, porque no passado a coisa correu muito mal. Vejam a lição que podemos tirar de toda esta envolvência em termos espirituais. Como é que se previne o Alzheimer, que é o mais importante? Ter uma atividade intelectual, ler, escrever com a mão contrária, para estimular agora há dias comecei, como tenho uma artrite na mão direita, o rato do computador doía-me muito aqui no punho. Então comecei a fazer com a mão esquerda e lembrei-me, já estou a prevenir o Alzheimer, porque comecei a fazer com a mão esquerda. Escrever com a mão contrária e disputar jogos de xadrez. O xadrez é excelente, excelente. Damas, palavras cruzadas, tocar instrumentos musicais, estimular a socialização do doente, atrasar o início ou a gravidade do doente. Trabalhar no bem do próximo, pôr os nossos doentinhos a fazer voluntariado. Não imaginam como nós podemos ajudar uma pessoa que se reforma e não sabe o que há de fazer. Eu mando-os todos para os hospitais e para os lares e para os centros de dia, para os centros de noite, para todos os lados. Sentem-se ao lado de alguém, façam-lhe companhia, conversem com ele. Vão ajudar, se tiverem saúde para isso, vão ajudar, peçam aos senhores enfermeiros dos lares, daqui, dacolá, peçam, inscrevam-se. E eles vão. E sentem-se úteis, têm que se sentir úteis. Trabalhar no bem do próximo. E no livro Ação e Reação, André Luís diz-nos que as tarefas desenvolvidas na terceira idade repercutem muito em nossa futura condição espiritual na erraticidade. Porque senão teremos de voltar para cumprir essas tarefas que não fizemos. Devemos considerar de alta responsabilidade o esforço dos amigos, familiares e terapeutas, mesmo que aparentemente improfícuos, na melhoria das condições dos irmãos que estão passando por essa provação. A necessidade de trabalho intelectual e a tendência à depressão denotam a necessidade do amplo esforço em tarefas de alto nível de intelecto moral. Não há vacinas ou medicamentos para a prevenção da doença,
Acredita-se que a adoção de hábitos saudáveis, principalmente relacionados à saúde mental, podem diminuir a probabilidade do aparecimento, atrasar o aparecimento da doença de Alzheimer. Pessoas com maiores níveis de escolaridade têm chances menores de desenvolver demência. Recomenda-se a prática da leitura, o exercício do raciocínio, o lazer, o estabelecimento de vínculos afetivos saudáveis. Qualquer atividade que mantenha as conexões neuronais a funcionar ativas contribui para uma boa higiene mental. Do ponto de vista espiritual, orienta-se à prática da caridade, o desenvolvimento do amor ao próximo, o exercício incansável do bem e o trabalho edificante como prevenção para as doenças do espírito. Retidão de caráter, elevação do pensamento contribuem para o aperfeiçoamento do espírito e evitar transtornos de todas as ordens. Não esquecemos a recomendação de Jesus: orai e vigiai. Papel dos familiares ou dos cuidadores na educação e no conhecimento, na evolução espiritual, compreendendo as provas que estão ali a passar, na perseverança, no não desistir facilmente e, fundamentalmente, na paciência. Como ajudar? Fazer o doente com Alzheimer usar uma pulseira, com uma identificação e com os contactos e o título Memória Prejudicada. Estabelecer uma rotina diária e ajudar o doente a cumpri-la. Espalhar lembretes pela casa, apaga a luz, fecha a torneira, desliga a TV, porque o doente com Alzheimer não é capaz de ter estes cuidados. Simplificar a rotina do dia-a-dia de tal maneira que o paciente possa continuar envolvido nela. Encorajar a pessoa a vestir-se, a ir à casa de banho por sua própria conta, tirar a chave da porta. Limitar as suas opções de escolha. Em vez de oferecer vários sabores de gelado, oferecer apenas 2, porque senão ele fica baralhado, não sabe o que há de escolher. Certificar-se de que o doente está recebendo uma dieta balanceada e fazendo exercício físico de acordo com as suas possibilidades. Uma boa caminhada acompanhada, de mão dada, de braço dado, com os nossos pais, com os nossos tios, as nossas esposas, os nossos maridos. É muito bom. Eliminar o álcool e o cigarro, porque agravam o desgaste mental. Estimular o convívio social e familiar ao doente. Reorganizar a casa, afastando determinados objetos. É como se tivéssemos uma criança em casa outra vez. Tomar consciência da evolução progressiva da doença. Providenciar ajuda quando houver sobrecarga. Este é um testemunho de Carlos Edu Bernardes, que tinha um pai com Alzheimer, e ele dizia: meu pai tem Alzheimer, e todo dia me pergunta que dia é hoje. Eu digo que é o dia dos pais e dou-lhe mais um abraço. Ele não sabe se é dia dos pais, se é o dia das mães, ele não sabe, mas ele todos os dias diz-lhe a mesma coisa, e dá-lhe um abraço, que é o que faz bem, é o abraço. Este é um exemplo mesmo vivo em cadáver. Do lado esquerdo do cérebro saudável, do lado direito o cérebro com Alzheimer, e voltamos a Kardec, que nos ensina que as aflições na Terra são os remédios da alma. Todos já sabíamos disso. Elas salvam para o futuro, como uma operação dolorosa salva a vida do doente e lhe devolve a saúde. É por isso que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Como ajudar? No dia em que eu não puder ir mais até você, não se esqueça de vir até mim. Se um dia não puder lembrar o seu nome, venha-me lembrar de quem você é. Se um dia não puder expressar o meu orgulho e o meu amor por você, sinta que na minha alma nada disso se perdeu, apenas está esquecido. Você continuará sempre sendo parte importante da minha vida. Olha que este beijo tão lindo, de carinho. Fazer o Evangelho no lar em voz alta, perto do doente. Preces constantes. Agradecer a Deus a oportunidade de poder ajudar alguém. É como se tivéssemos uma doença grave. Agradecer a Deus o presente que nos foi dado. Quer seja pela doença, quer seja por termos a possibilidade de servir. Cuidar do paciente como se fosse seu filho. Olhem a lei do retorno. Dou amor e dedicação para recebê-los de volta mais tarde. A princípio, diz este psiquiatra Vander Luís de Lemos, a princípio são menos descontentes e desesperados, que passam despercebidos,
mesmo àqueles que os acompanham de mais perto. Pouco a pouco, no entanto, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações. De cura, impossível. Portadores que são de problemas inextricáveis e ingratos. Imperceptíveis frutos da desobediência, começam por arruinar o património fisiológico que lhes foi confiado na crosta da terra e acabam empobrecidos e infortunados. Aflitos e semi-mortos são eles homens e mulheres que desde os círculos terrenos padecem, encovados em precipícios infernais, por se haverem revelado sem aos desígnios divinos, preterindo-os na escola benéfica da luta aperfeiçoadora pelos caprichos insensatos. São irmãos nossos, revoltados ante os desígnios superiores que os conduziram a recapitular ensinamentos difíceis, qual o de que se reaproximarem de velhos inimigos por intermédio de laços consanguíneos ou de enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis. Ou seja, as próprias famílias podem ter sido, no passado, grandes inimigos e eles estão ali para acertarem uns com os outros. Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por vezes, perdura, não só numa existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhe são inerentes à sua individualidade. Estou quase a terminar. O Alzheimer e a mediunidade. Há aqui um aspecto muito interessante do doente com Alzheimer. No decorrer do processo, os laços fluídicos ficam tão flexíveis que eles falam com pessoas que nós não vimos nem sentimos. Eles despertam a espiritualidade deles, a mediunidade. Chegam a transmitirem o que dizem os desencarnados ou são usados de forma direta para comunicações. Esta condição fluídica permite que acessem com facilidade o filme das vidas passadas, normalmente a última. Muitas vezes, nesses momentos, nos nomeiam e nos tratam como se fossem as tais pessoas da vida anterior, que viveram com eles na última existência e nos relatam o que fizemos juntos, caso tenhamos vivido próximos na última existência. O Alzheimer é um umbral para os doentes encarnados. O medo de dormir reflete, dentre de outras coisas, as companhias espirituais nada agradáveis. Porque eles estão obsediados, as companhias não são nada agradáveis. Os cuidadores desses pacientes têm 1000 histórias para contar e muitos depoimentos a fazer. Esse assunto merece muitos comentários. O espírito volta para a vitrine. A dieta influencia o Alzheimer. Os hábitos de alimentação são pouco importantes, mas é bom ter uma dieta balanceada, sem grandes desvios, digamos assim. É hereditário? Pode ser transmitido de pais a filhos? Pode, mas não de forma passiva inscrito no ADN das pessoas. E sim pelo aprendizado, por esta relação que falámos de vidas anteriores, pelo aprendizado e pela cópia de modelos de comportamento. É lógico que pode ser contagioso, mas pela convivência descuidada, fruto de uma educação sem evangelização. Se nós somos os cuidadores e se entramos na onda do doente com Alzheimer, naquelas vibrações, naqueles pensamentos, naquelas imoralidades, naquele orgulho, naquilo tudo, vamos ficar como ele. Logicamente somos contagiados. Os remédios resolvem? Ajudam um pouquinho, mas resolver é impossível. Ilógico e cruel, se possível fosse, pois nem todos têm acesso a todos os recursos ao mesmo tempo. Os remédios usados sem a contrapartida da reforma no pensar, sentir e agir podem causar terríveis problemas de atraso evolutivo individual e coletivo, pois apenas abrandam os efeitos sem mexer nas causas, ou seja, tapam o sol com a peneira. Não é esta a solução é espiritual. Os remédios previnem? Claro que não. Apenas vão adiando um pouquinho. Quanto a isso, até os cientistas mais agnósticos concordam. Um dos mais eficazes remédios inventados foram os grupos de apoio à terceira idade. A convivência saudável e as atividades que possam ser feitas em grupo geram um fluxo de energia curativa. A doença de Alzheimer, acima de tudo, é uma moléstia que reflete o isolamento do espírito, que se torna solitário por opção. O interesse pelos amigos, por exemplo,
é um bom remédio. Torne a sua vida produtiva. Pratique sem cessar o perdão e a caridade, com muito esforço e inteligência. Muito mais há para ser analisado e discutido sobre este problema evolutivo, que promete nos visitar cada dia, cada vez mais cedo, além das dúvidas que levantamos, e esperamos que os interessados não se furtem ao saudável debate. Quando relacionamos com a espiritualidade, notamos que no desenvolvimento da doença, os laços fluídicos ficam tão flexíveis que eles se comunicam com pessoas que não enxergamos nem sentimos, chegando até mesmo a transmitirem mensagens dos desencarnados. É uma oportunidade para a família do doente e não para o doente em si próprio. É preciso paciência, tolerância, aceitar, dedicação incondicional ao próximo, desprendimento, humildade, capacidade de decidir por si e pelo outro. Amor é a palavra-chave. São virtudes adquiridas ao se dedicarem a estas crianças, entre aspas. O meu maior aprendizado, diz Moacir Tamburu, foi exercitar o amor e a paciência em relação ao meu pai, pois não é fácil ter que tratar de alguém que você ama em condições tão delicadas. Vê-lo perdendo a consciência de sua própria existência, da debilidade do seu corpo, causa muita dor. São testemunhos muito importantes. As prováveis causas espirituais, estão mesmo a acabar. As prováveis causas espirituais, como processos obsessivos e atitudes de intransigência moral, entre outras, indicam a necessidade de contínuo esforço de esclarecimento espiritual. Se possível, com a leitura diária de páginas evangélico-doutrinárias e frequência, se possível, semanal, à Casa Espírita para tratamento com passes. Portanto, a nosso ver, diz-nos Inácio Ferreira, o Alzheimer é uma doença auxiliar do espírito, que se aparentemente o desmorona intelectualmente, por outro lado, faz ressurgir dos escombros de si mesmo com uma nova perspectiva existencial, bênção diante do qual alguns lustros de alienação do espírito, mergulhado em semelhante processo de reconstrução íntima, nada significam. Vou-vos ler agora, estou mesmo a terminar, um poema de Alzheimer. Não me peças que me lembre, não insistas em fazer-me compreender. Deixa-me descansar, diz-me que estás comigo. Abraça o meu pescoço e dá-me a tua mão. Estou triste, doente e perdido. Tudo o que sei é que preciso de ti. Não percas a paciência comigo. Não jures, não chores, não grites. Não posso fazer nada ao que me aconteceu. Mesmo que tente ser diferente, não o consigo. Lembra-te que necessito de ti, que o melhor de mim partiu. Não me abandones, fica ao meu lado. Ama-me até ao fim da minha vida. Isto é o que sente um doente com Alzheimer. É muito importante esta fotografia. Amar é cuidar do outro, mesmo quando estamos zangados. Porque, na realidade, é necessário termos uma dedicação a todos eles. Termino com esta fotografia linda de morrer e com uma carta de um doente de Alzheimer à sua esposa. Leninha, meu amor, escrevo-te esta carta, mas a única viagem que ela fará será da minha mão para a tua. Escrevo-te porque vais precisar de a ler muitas vezes e eu também vou precisar que a leias. Não é à toa que me esqueço constantemente das coisas. Não é à toa que de um momento para o outro a minha personalidade muda. Nem é à toa que por vezes o meu discurso não faz sentido. Mas que Deus me ajude a terminar esta carta, pelo menos esta carta, sem que a memória se vá embora e me deixe perdido a olhar para esta folha. Hoje sei que em breve não saberei quem sou, disseram os médicos. Tenho Alzheimer. Deixarei de viver antes do dia da minha morte. A vida escolheu-me para ter este fim. Mas antes disso, escolheu-me para ser o marido mais feliz do mundo, o pai mais feliz do mundo, e por isso não consigo ficar desiludido com esta vida. Aceito. Só posso aceitar. Não fiques triste por mim, meu amor, pois eu não irei sofrer, não me irei lembrar sequer da dor. Os nossos filhos estão bem e tu és forte, o suficiente para superares isto. Não sintas pena.
de mim, por favor. Sente amor, só amor. E toma conta de mim se puderes. Mas eu não quero atrapalhar a tua vida. Não te quero prender em casa para não me deixares fazer asneiras. Não te quero prender ao lado da cama para saberes se está tudo bem comigo. Nem te quero prender a mim quando já não for mais a pessoa que amaste tantos anos. Não quero nada disto. Mas também sei que por menos que queira, ou por mais que te peça, tu nunca me irias abandonar. Nunca irias desistir de mim. Tantas vezes me perguntaste porquê é que eu te tinha escolhido para viver ao meu lado, porquê é que eu te amava se tu não eras bonita nem tinhas nada de especial. Nunca desistirias de mim, nunca me abandonarias. Queres maior beleza do que isto? Queres maior motivo para te amar e querer viver contigo para sempre? Sei que nunca os pequenos almoços que te levei à cama poderão compensar os dias a fio em que me darás o comer na boca. Sei que nunca os momentos em que te confortei poderão compensar as preocupações que terás comigo. Mas lembra-te, já que eu não irei conseguir lembrar-me, que eu serei o homem mais sortudo do mundo por te ter a tomar conta de mim. Só eu posso sentir tristeza por não me lembrar que tantas coisas bonitas que vivemos. Só eu posso sentir tristeza por não reconhecer mais o teu lindo sorriso. Só eu posso sentir tristeza por não poder sentir mais nada. Lembra-te de tudo isto por mim. Sorri por mim. Ser feliz por mim, por favor. E lá no fundo, mesmo sem saber, eu também serei feliz, prometo. Estou-me a ir embora, mas ainda aqui estou. Perco-me lentamente numa memória que o tempo desvanece. Caio no vazio do esquecimento e não posso fazer nada. Dói, amor, claro que dói. Mas enquanto me dói, sei que vivo e sei que deixarei de o saber. Esta doença levar-me-á daqui e deixará apenas o meu corpo a estrovar e a dar trabalho. É triste, muito triste. Por isso peço-te que me perdoes, Leninha. Perdoa-me quando não te reconhecer a ti e aos nossos filhos. Perdoa-me quando estiveres mal e eu ficar indiferente. Perdoa-me quando disseres que me amas e eu não retribuir. Perdoa-me quando não sentir mais a tua falta. Perdoa-me quando me olhares nos olhos e não vires nada. Perdoa-me quando eu me for embora e não te disser adeus. Mas prometo-te, meu amor, que vou amar-te para sempre. Vou amar-te sem fim. Vou amar-te para sempre num cantinho de mim. Vou amar-te para sempre, prometo. Só não me vou lembrar. Com esta carta absolutamente maravilhosa, eu termino o meu trabalho e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência que tiveram em me ouvir